Olá, tudo bem? Você sabe o que é aprendizagem diagonal? Não? Então vou te explicar. A aprendizagem diagonal é uma combinação das várias formas que as pessoas podem interagir no ambiente de aprendizagem. Existem 4 formas das pessoas interagirem: forma vertical, horizontal, circular e individual. A vertical, a maioria das pessoas conhece. É a educação tradicional. É quando um palestrante, um professor, um especialista, ele ocupa a maior parte do tempo do espaço de fala e ele fala, fala, fala. E as outras pessoas escutam, 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 escutam. Ai, até cansar. Eu não estou dizendo que esse formato vertical a gente tem que chutar e tchau, nunca mais quero te ver. Não é assim. O vertical é interessante. Por exemplo, os TEDs. TED é um formato muito bacana de aprendizagem vertical. Então a pessoa está ali, mergulhou naquele tema, trabalhou bastante, e ela vai se prepara e faz uma apresentação bem objetiva e otimiza o tempo e transfere o conhecimento. Só que quando a gente transfere o conhecimento, não necessariamente as pessoas recebem esse conhecimento. Então é interessante ter outros formatos também. Por exemplo, o segundo formato é o formato horizontal, bem diferente do vertical. No horizontal, as pessoas podem ocupar esse espaço de fala simultaneamente. Ô, Marcos, como é que pode isso? É simples. É só você, o facilitador ou o educador, ele separar as pessoas em pequenos grupos. E aí as pessoas podem ocupar esse espaço de fala simultaneamente. Cada hora uma pessoa está falando, as pessoas estão falando nos grupinhos. E por que isso é interessante, Max? Bom, você já ouviu falar da zona de desenvolvimento proximal? É bem esse lugar que eu estou falando. Porque aí o especialista, o palestrante, ou o presidente, o diretor, quando ele fala de alguma coisa, ele está falando desse lugar aqui imaginário, do desejo, deveria ser, o que poderia ser, e as pessoas estão aqui no real. Na realidade, no dia a dia, o que está fazendo, o aluno também, está naquele lugar ali que ele estava antes. E aí, para a aprendizagem acontecer, alguma coisa aqui no meio tem que interligar, tem que conectar. E isso é a zona de desenvolvimento proximal. Quando há o diálogo, por exemplo, nos vários grupinhos, o que acontece? Uma pessoa conversa com a outra. Você entendeu? Eu entendi, mais ou menos. Essa parte aqui eu não entendi. Olha, eu entendi, eu te explico. E quando o cara lá, o especialista, sugeriu de fazer tal coisa? Aí uma pessoa vem no grupo e fala: olha, eu já fiz e não deu muito certo, eu fiz esse e esse ajuste. Não, para mim eu fiz e deu certo. Então, nos pequenos grupos, a coisa é contextualizada. Então, ela aproxima, né, o potencial do real e ali alguma coisa acontece. O que é o espaço horizontal, Max? Existem várias metodologias para isso. Por exemplo, o Café Mundial é famosíssimo. Várias mesas, várias pessoas conversando sobre seus projetos e mistura todo mundo, fica um anfitrião na mesa. Existe também o Open Space, que é o espaço aberto, que aí você cria várias coisas possíveis. Pode até inclusive ter um especialista lá, ou a pessoa pode querer ficar sozinha, em vários grupos, mas o que acontece é que as pessoas estão livres para irem aonde elas querem ir. Então, nesse espaço horizontal, ele é interessantíssimo porque a pessoa está engajada. Ela sai daquele lugar que era o lugar passivo, quando é no espaço vertical, que quem está no ativo é só o palestrante, e as pessoas estão lá passivamente escutando. Então, acontece algumas coisas, alguma aprendizagem acontece, tanto é que é tradicional, é o que mais acontece, mas não é o ideal que seja só o vertical. Max, está faltando mais algumas, né? Aham. Faltando a terceira, por exemplo. A terceira é o espaço circular. E sabe o que eu acho curioso? Que o circular deve ser muito recorrente na cultura brasileira, porque ela está arraigada na cultura indígena e quilombola que compõe a cultura brasileira. Mas não é muito comum ver espaços circulares. O circular é muito bacana, é interessantíssimo. O que acontece no circular? É como se fosse uma roda, né? Você monta uma roda lá na aldeia indígena, por exemplo, e cada um contribui da sua perspectiva em relação a um fenômeno, em relação a alguma coisa que está acontecendo e contribui para todo mundo compreender melhor, entender melhor aquele desafio ou aquela questão. Exemplos que não acontecem muito no dia a dia, mas é, por exemplo, o que é o espaço circular, mas o conceito dele. É como um evento numa empresa que traz um especialista, traz tem as conversas em grupos, tem os trabalhos que as pessoas fazem mão na massa, os desenhos, planejamento estratégico, etc, etc. E tem um momento que todo mundo reúne, desde o estagiário até o presidente da empresa. Só que nesse momento, quando está todo mundo reunido, quem que ocupa o espaço de fala?
os líderes de equipe, os diretores, o presidente e tal. Mas nesse lugar circular, é interessante que ainda haja espaço para todo mundo poder participar. É nessa hora que uma pessoa ali que está ali no dia a dia pode fazer um comentário interessante que o presidente e o diretor precisam escutar. Olha, esse lugar do jeito que está caminhando aquele projeto lá X me preocupa um pouco, porque ali eu que estou no dia a dia, eu vi que não funciona, mas se fizer tal ajuste, funciona. Olha que bacana, se não tem esse espaço para quem está no dia a dia falar isso, o que acontece? O projeto vai sendo desenvolvido, quando chega lá na ponta, na hora de fazer alguma coisa, não vai dar certo. E podia ter sido antecipado antes se houvesse um espaço para qualquer uma das pessoas da organização poder falar. Esse é um exemplo do que é interessante no círculo. Tem muito mais coisa. É muito interessante, por exemplo, tem duas metodologias interessantes. É o círculo, as pessoas se conhecerem, todo mundo se olhar e falar da sua perspectiva de um tema. Existe também o aquário. É muito bacana o aquário, né? Que tem algumas pessoas que estão no centro, algumas pessoas que estão ao redor na escutativa, as pessoas no centro estão na parte de fala com intenção. No aquário, dá para desenvolver muitas coisas. E ela é uma metodologia circular porque cada hora uma pessoa fala e está todo mundo escutando. Então, conversas muito significativas acontecem nessa metodologia e existem várias outras, tanto horizontais quanto circulares. Falta agora a quarta. A quarta é o indivíduo, que a pessoa pode perguntar, Max, sério que num evento, num curso, numa oficina, você vai dar espaço para o indivíduo sozinho refletir? E por que isso é interativo? Ele é interativo porque, na verdade, é um silêncio compartilhado para as pessoas usarem aquele momento do espaço de aprendizagem para poder refletir. E no mundo contemporâneo isso é muito importante, porque existem vários distratores, o celular e várias outras coisas que distraem a gente para não pensar naquilo que a gente gostaria de pensar logo depois de alguma coisa. Então é interessante no evento, ou num curso, numa oficina, e a gente faz isso na Aprendi, pergunta para a pessoa. Aquela pergunta básica, né? O que você está fazendo aqui? Que pode ser rude, mas no mundo da velocidade dinâmica que é interessante fazer essa pergunta para o indivíduo. O que você está fazendo aqui? Qual é o seu objetivo? O que você busca nesse encontro, nesse curso, nessa experiência? E aí quando faz isso, a pessoa cria um espaço ali de desejo, de interesse, de curiosidade, e aí, eventualmente, a aprendizagem pode acontecer. E mais para o final da experiência que a pessoa está passando, do encontro, que seja, a gente pergunta novamente, e aí? Como é que foi a experiência? O que foi relevante? O que você quer guardar? E é bacana que aí a pessoa para novamente, reflete sobre tudo o que aconteceu e escolhe conscientemente o que ela quer lembrar. Isso é mais ou menos como andar numa grama, quando você anda no mesmo caminho, você aperta ali um pouco a grama, fica mais fácil de lembrar aquele caminho. A nossa mente, as nossas sinapses também funcionam assim, por repetição. Então é interessante que a pessoa conscientemente, depois de uma experiência, decida o que ela quer guardar e quer lembrar para mudar no comportamento. Bom, então o que é a aprendizagem diagonal, Max? A aprendizagem diagonal, lembrando, é uma combinação dessas 4 formas de interação. A aprendizagem diagonal é sempre única, porque a combinação ela varia muito, depende de cada contexto. Posso começar com um círculo, pode começar de uma forma horizontal em vários grupos, pode começar com um indivíduo, pode começar vertical, ou vertical vem no meio, depende do contexto, depende do objetivo da experiência de aprendizagem. Espero que vocês tenham essa oportunidade algum dia de participar de uma experiência de aprendizagem diagonal e que sejam cativados por isso e todas as vezes que puderem criar espaços de aprendizagem, podem usar alguns desses conceitos, alguma dessas combinações e mesclas para otimizar e melhorar a aprendizagem. Aguardo vocês.